Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a partir de agora no nosso canal aqui do YouTube. Você vai ficar muito bem informado nessa aula mega dinâmica, divertida, que está trazendo muito conteúdo para você que está estudando aí para essa maratona de provas, se preparando, claro, para o Enem, né? Aqui ao meu lado o professor Henrique, tem também o professor Olavo aqui nesse bate-bola super bacana. E agora a gente vai dar seguimento a esse conteúdo, né, professores? Pois vamos que vamos. Pessoal, agora no YouTube se liga, né? Novas linguagens, novas formas, mas o conteúdo é o mesmo, viu? Perfeito, boa aula! Muito bem, a gente vai dar continuidade agora à nossa aula, abordando mais aspectos da geografia do que da história. E em cima disso, solta Olavo. Essa relação do rural com o urbano, hoje em dia, bastante evidente naquilo que a gente faz, né, nas nossas práticas, ela, como todos bem sabem, se intensifica a partir dos anos 1900. Nós temos algumas transformações que acontecem no Brasil, cujos espaços eles são centrais para a gente poder entender os efeitos que eles, de certa forma, acabam explodindo na nossa realidade. Então, levando em consideração um contexto global, o mundo meio que se urbaniza partindo de 1700 e pouco, 1800 e pouco, claro que em alguns recortes, como por exemplo Europa, Estados Unidos, alguns outros países, e o Brasil nesse período era uma colônia, né, professor Henrique? Exatamente. Então, dentro desse contexto, nós tínhamos uma outra lógica espacial que, inclusive, já foi evidenciada aqui nos primeiros tópicos. As cidades coloniais, isso não indica que era um momento, um processo de urbanização. Mas haviam cidades no período colonial, que a galera acha que, pelo menos eu entendo assim, tem muita gente que entende que quando a gente fala de ser rural, é porque não existe cidade. Isso. Não é não? Isso. E a gente precisa desmistificar esses pontos, não é? O ser rural associado a, por exemplo, o cidadão rural campesino, essa identidade é que é fundamental, não somente a estrutura de meio-fio, de poste, de iluminação pública e assim por diante, transpondo para os dias atuais. Essa identidade, como o professor Henrique inclusive já evidenciou aqui em momentos anteriores, ela é fundamental para a gente poder compreender essa relação com o espaço. Perfeito. Quando a gente fala sobre processo de urbanização, a galera, por exemplo, entende que na Idade Média não existiam cidades, porque a base era o feudo e o feudo era campo. Então a gente precisa ter outra perspectiva. Quando o Olavo está falando de processo de urbanização, ele está falando de algo que vem do século XVIII, século XIX, mas que não é que a cidade não existia antes, é apenas que surge uma nova noção de organização da cidade, não é isso? Isso, uma nova configuração, que se intensifica com o processo de industrialização. Perfeito. Então, precisamos observar ambos os fenômenos de uma maneira muito próxima. E esse processo de industrialização, fazendo um recorte, aconteceu em um tempo, em um período na Europa, em um tempo, em um período nos Estados Unidos e em outro tempo, outro período aqui no Brasil. Por isso, há uma disparidade, há uma diferença tão grande desses espaços. Uma vez eu estava vendo exatamente esses princípios sobre de que maneira essa urbanização no Brasil era diferente da urbanização dos Estados Unidos, quando se pensou numa série de projetos da maneira que a cidade era pensada e elaborada. E aquele país rural que obedecia àquela estrutura fundiária concentrada no poder no campo, com o passar do tempo, adentrando os anos de 1900, 1910, 20 até 30, que é quando Vargas entra na história, passa a ter uma nova relação com o seu espaço. Então, a industrialização no Brasil já vinha engatinhando, ela ganha mais corpo e esse ser rural começa a migrar gradativamente para a cidade. Olavo? A industrialização no Brasil? A industrialização e esse processo de urbanização, por consequência. A partir o auge do apogeu do café, influenciado pelo capital dos barões, partindo dos trilhos dos trens. Então isso final do século XIX ou já no século XX? Final do século XIX, quando chega no início do século XX ganha mais corpo, e quando chega ali mais ou menos em 1930, quando Vargas. Exato, faz o acordo para nós termos a primeira siderúrgica brasileira, levando em consideração também o contexto que estávamos vivendo em um período global. O Brasil começa, de certa forma, a se industrializar e a crescer em seu espaço urbano de uma maneira mais intensa. Entendi. Isso é muito legal, viu? Porque esse contexto que o Olavo está trazendo de Vargas é o contexto em que o Brasil que Natal foi cedida como base aeronaval dos americanos em plena Segunda Guerra Mundial.
e em troca dessa tecnologia, não é isso? E em troca desse capital, o Brasil declara guerra ao eixo, quando Vargas, na realidade, era muito mais próximo do eixo, era muito mais próximo dos nazifascismos do que das democracias como os Estados Unidos, Inglaterra ou a própria França, que nessa época estava sob domínio alemão nazista. Mas o interessante é perceber isso. E a curiosidade é Natal, né? Natal é uma cidade pequena, era uma cidade com extensas áreas rurais, que de repente sofre aí a chegada de centenas de milhares de homens que estão indo para a guerra. Então, muda completamente a estrutura de Natal, inclusive sobre a ideia dos territórios, os sons, os barulhos. Aí você pergunta assim, mas o som, mas o barulho? Ora, por uma questão relativamente simples, né? Porque quando a gente está falando do som, havia na Avenida Deodoro da Fonseca, por exemplo, e na Avenida Rio Branco, haviam postes com alto-falantes que davam notícias da guerra em inglês. Então, o português continuou sendo falado, mas a outra língua invade, criando novas territorialidades e novas possibilidades. Inclusive, os corpos dos americanos, com outras roupas, com outras maneiras de agir e de pensar. E Natal se modifica consideravelmente com esse processo. E os telespectadores podem se perguntar, né? Então, por que é que no Brasil o processo de urbanização, ou mesmo a cidade, é tão diferente de outros lugares? Aí vale a pena ressaltar que não é que seja diferente, né? Existem sim particularidades. A lógica é praticamente a mesma, mas o período em que isso se materializou é totalmente distinto. Enquanto a Europa vai lá 100 anos, 200 anos para isso se consolidar, no Brasil em 3 décadas, já agora transpondo para a JK, nós deixamos, entre aspas, de ser parte de um país plenamente rural para ser um país amplamente urbano. A partir de JK? JK. Eu nem sabia quando há disso, a virada da população urbana para a população rural de 49% para 51%. Rapaz, então com JK. 3 décadas, exatamente. 3 décadas, de 1930 até 1960, no final de JK. Isso tem alguma coisa a ver com a parte de industrialização de bens de consumo? Com certeza. Aí, nesse sentido, JK pega a perspectiva de impulsionar a industrialização no Brasil sob uma nova ótica, diferente da de Vargas, que, de certa forma, empurrava o capital do Estado para a indústria nacional. JK abre as portas, preciso de multinacionais, preciso de parceiros internacionais para vir para o meu território para produzir novas coisas. E é aquele ponto que nós mencionamos lá no início, do pensar. Perfeito. Do pensar tecnologia, do valor agregado e assim por diante. As sementes estão plantadas ali. Perfeito. Vamos lá mudar de slide? Nosso próximo slide está abordando o Estatuto da Terra. Eita, agora que só quero ver o Olavo se desenrolar, velho. Fortíssimo, né? Logo após JK, já que estávamos falando de uma linha temporal até mais ou menos a década de 60, essa distribuição da terra e o acesso desigual, reflexo daquilo que Henrique muito bem reforçou, que vinha também do processo, né, de latifúndios, monoculturas, mão de obra escrava. Nem todos tinham acesso a essa terra para produzir. E não estou falando de um grande produtor, estou falando também do pequeno produtor, para a sua própria subsistência, para a sua própria sobrevivência. Então, aqui, o discurso de reforma agrária, que já vinha ganhando corpo fora do Brasil, ele ganha mais força dentro do nosso território. E o Estatuto da Terra é, de certa forma, o primeiro esforço normatizado, assim, estabelecido como um documento para tentar distribuir o direito à terra de maneira mais equitativa, de maneira menos desigual, melhor dizendo, né? O direito à terra é algo fundamental dentro desse processo, porque a própria terra, ela precisa cumprir sua função social. A terra tem uma função, ela precisa produzir ou então ela precisa estar preservada. Então, dentro dessa lógica, a partir desse período, quando o Estatuto da Terra é promulgado, essa legislação brasileira contribui para que haja um esforço para quem não tem a terra, tem acesso à terra para o Brasil produzir mais. Porém, isso entra em choque com a estrutura. A estrutura. E até hoje nós enxergamos grandes desigualdades, porque isso aqui pouco avançou. Isso aqui também, de certa forma, vale a pena ressaltar, passa também por um período de discurso político, inclusive, de alguns grupos do Brasil, e as coisas permanecem ainda dentro daquela estrutura que vem do período colonial, mais desigual. É claro que
com mais acesso à informação, mas ainda assim mantendo aquela essência. Perfeito, perfeito. Vamos caminhando. Próximo slide, por favor. A grilagem de terra. Pensa uma situação difícil e um tema complexo de ser trabalhado e ser conversado. É a hora que eu não queria ser professor de geografia. Nesse princípio, o próprio termo grilagem, ele vem para trazer a ênfase de que muitas das terras que nós, de certa forma, temos disponíveis, nem sempre elas possuem, por exemplo, um proprietário plenamente dito. Henrique tinha falado aqui, um pouco mais atrás, no nosso momento de aula, que a posse dessa terra era concedida também pela coroa e isso fazia parte também de um jogo de influências. Diante desse contexto, muito se perdeu do período do Império, inclusive até hoje em dia. Ou seja, muitas terras ficaram sem o seu proprietário, entre aspas. Essas terras ficaram também vulneráveis a processos, por exemplo, de falsificação de documentos, prática ilegal de apropriação de terras, como a grilagem. E a origem do termo é interessante, né? A documentação ela era forjada de uma forma a tentar provar a posse da terra para aquela pessoa que não tinha. E documentos, em geral, antigos. E esses documentos antigos precisavam ser falsificados naquela época, condicionando a folha em um lugar, né, de umidade característica, com grilos, com outras espécies, para que desse a impressão de mais velha. Perfeito, entendido. E dentro disso, o processo continua sendo feito hoje em dia. As terras que têm maior ênfase no que diz respeito à grilagem são as terras da região norte do país, que é aquilo que a gente chama de expansão da fronteira agrícola. Que vem a partir dos anos 60. 60, exatamente. Acertei? Acertou, por conta do processo de interiorização do território. Depois da migração para Brasília, há uma migração para a região norte também, associada ao processo de industrialização, só que agora também, décadas depois, para a Zona Franca de Manaus. Então você vai vendo os esforços se repetirem, as lógicas se repetirem, porém em espaços diferentes. E como o norte ele é, de certa forma, uma região de muito interesse, é claro que hoje em dia você pode se perguntar, mas a grilagem ainda é feita colocando o documento lá para o grilo, deixar o documento mais velho? Hoje em dia não, as coisas estão ganhando um corpo cada vez maior, mais evoluídas. Hoje em dia, sim, infelizmente, existem grandes organizações criminosas e que, de certa forma, acabam associando esse processo de posse à influência política e ou territorial dos municípios pequenos. Então, você vai ver aí alguns cartórios envolvidos também nessa perspectiva e pessoas que representam outros grupos como proprietárias de grandes extensões de terra. E essas grandes extensões de terra acabam se tornando regiões de interesse, de exploração, de desmatamento, de venda de madeira ilegal, depois de pastagem, depois de plantações de soja, de exportação, ainda dentro daquele modelo agroexportador que vem desde o período colonial. Olavo, dá para falar um pouquinho sobre a relação disso com as demarcações das terras indígenas? Com certeza. Já nos anos 80, né? Tendo em vista que a legislação brasileira pouco avançou desde a Lei de Terras do Brasil, 1850, até hoje, a demarcação das terras indígenas é fundamental porque, quando nós temos a nossa Constituição Cidadã em 1988, algumas lacunas permanecem. Então, a demarcação de terras indígenas é uma delas. E muitas das terras, apesar de serem ocupadas por muitos povos de maneira legítima, não tinha a posse e o título reconhecido pelo governo federal. Então, muitas pessoas acabaram invadindo essas terras e hoje em dia há, inclusive, uma discussão muito grande sobre um marco temporal. Que marco temporal é esse? É a partir da Constituição? É a partir da liberação do documento de posse? Ou é a partir da herança histórica, por exemplo, dos povos Yanomamis que estavam aqui há muito tempo? E esse diálogo está longe de chegar, por exemplo, a uma unanimidade e a uma solução. E ele também passa pela própria composição da Câmara dos Deputados, pela própria composição, né, do Senado, que possuem representantes em muito maior volume dos agropecuaristas, a bancada ruralista, do que de representantes indígenas, que hoje ainda já ocupam, o espaço, mas ainda assim não tem a força que a outra bancada tem. Perfeito, perfeito. Tranquilo? Vamos caminhar para o nosso próximo slide. Uso capião. O uso capião é um mecanismo, como nós comumente falamos,
é um instrumento, é uma forma de você, de certa maneira, garantir a posse daquela terra, tanto no ambiente rural como no ambiente urbano, tendo em vista que você está garantindo a utilização social daquele terreno. Não basta só eu ter um terreno gigantesco. Não basta ter a posse. Não basta ter a posse. Se eu não cuidar do terreno, aquela função social mencionada, ela não vai se efetivar. Então, o terreno, de certa forma, não está cumprindo com aquilo que ele precisa. Isso vale para imóvel também? Vale para imóvel. Físico, em ambiente urbano, em ambiente rural, mudam os anos. Mas, porque, por exemplo, em um ambiente urbano tem uma quantidade específica de anos, em um ambiente rural tem uma quantidade específica de anos. Agora, o que é regra para ambos é a ocupação ininterrupta. Existem pessoas, por exemplo, que ocupam um determinado espaço, saem e retornam. Não se configura como uso capião. O uso capião se configura pela ocupação ininterrupta. E isso possui relação direta com a relação de poder que vem do território. Então, aquelas terras que, por exemplo, não tinham proprietários propriamente ditos, ou mesmo que tinham proprietários, mas esses proprietários não administravam bem, acabam se tornando vulneráveis para pessoas que invadem as terras, intencionalmente ou não, para poder adquirir a posse por meio desse mecanismo jurídico. Ele é estabelecido pela legislação, é algo reconhecido. Existem, inclusive, muitas pessoas que são especialistas somente nisso aqui. Exatamente. E ele é um instrumento, sim, para garantir, de certa forma, a posse documental do seu terreno, né? Do seu metro quadrado, que é tão valioso hoje em dia. E para o Enem, por que isso aqui é importante? Porque, de certa forma, é mais uma materialização daquilo que a gente vinha dialogando e como se expressa hoje em um mundo contemporâneo. Porque, apesar das raízes se tornarem mais robustas de lá para cá, a forma ela passa a se alterar, por exemplo, com instrumentos legais. Não somente ilegais como a grilagem. Entendi. Legais como o uso capião e ilegais como a grilagem. Aí a diferença de um para o outro seria o processo de marginalização de um. Exatamente, exatamente. Entendi. E a forma como essa pessoa que acaba invadindo a terra, ou mesmo acaba tendo a concessão da terra pelo meio do proprietário, ela também é olhada de maneira um pouco diferente, né? Porque às vezes as terras que são concedidas por meio de uso capião, não foi propriamente dito uma invasão, foi o proprietário que permitiu que a família morasse lá e aquela família acaba tendo o direito a esse instrumento, a esse mecanismo. Perfeito, perfeito. Vamos para o próximo slide? Nesse próximo, nós temos a evidência, inclusive espacial, daquilo que chamamos de expansão da fronteira agrícola. Se vocês bem perceberem, aqui na representação, nós temos aqui algumas áreas de interesse, que são essas áreas identificadas pela cor rosa. Essas áreas são as mais vulneráveis ao processo, por exemplo, de degradação ambiental. Aqui nós comumente chamamos de arco do desmatamento, porque não há uma linearidade, há uma espacialização muito mais difusa. E esse arco acaba se tornando uma zona quente, uma zona de interesse, onde ele avança em direção à região norte do Brasil. Isso aqui é fundamental para nós entendermos hoje, Henrique, por exemplo, a questão das queimadas e a poluição que acontece no sudeste brasileiro. Por quê? Tecnicamente, tratando de geografia física agora, essa floresta que se localiza nessa região, ela evapotranspira. E o que é isso? É exatamente semelhante à forma como nós transpiramos. Ela joga água com calor, ela joga água, vapor, na atmosfera. Esse vapor concentra e, de certa forma, se localiza nas nuvens que estão por sobre ela e quando chega no fim da tarde, chove. Por isso que na região norte do Brasil, não é? Todos os dias praticamente tem uma chuva no fim da tarde. Porém, ainda assim as nuvens permanecem carregadas e elas tendem, por conta do movimento de rotação da Terra, de seguir nesta direção. Conforme ela vai seguindo, ela encontra uma grande barreira aqui que se chama Cordilheira dos Andes. Um grande muro, uma cadeia de montanhas geológicas que estão aqui na América. Como ela tem uma densidade gigantesca, ela não consegue transpor por cima dessa barreira e ela vem descendo para o sudeste brasileiro. E a gente chama isso de rios
voadores, porque o volume de água é gigante e esse volume de água faz com que aqui no Brasil nós tenhamos uma grande média de precipitação, que é uma média de chuva. Então, se você desmata, se você queima, consequentemente, a recarga aqui será menor e os rios voadores em menor proporção. E se você queima no meio do caminho, por exemplo, não vai chover só água, vai chover fuligem, vai chover, por exemplo, como a gente chama em São Paulo, aquela chuva negra. Por quê? Porque ela está carregada de micropartículas que vêm desse espaço aqui. Perfeito, perfeito. Agora, quando a gente fala de fronteiras agrícolas, nós tivemos outras fronteiras, não é isso? Tivemos sim, tivemos Lá sim. no século XIX, aquela do Oeste Paulista, é isso ou estava errado? Está corretíssimo. E esse processo de interiorização aqui no Brasil, ele se replica em outros espaços. É isso que o Henrique está falando sobre outras fronteiras. Sempre haverá uma região de interesse a ser explorada. E essa sempre será a nova fronteira. Uma fronteira atual, Henrique, está mais ou menos aqui nessa região, que a gente chama de Matopiba. Pega um pouquinho do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e da Bahia. Eu sempre escutei Matopiba, mas não sabia o que era. Essa região, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Entendi. É uma das regiões que há um desmatamento e, inclusive, um interesse muito grande na ocupação do território e, associado a isso, é uma das regiões do Brasil que tem o maior conflito no campo, o maior número de assassinatos no campo. Então, uma coisa está relacionada com a outra, porque enquanto uma população luta para ter acesso à terra, a outra população luta para manter o controle do latifúndio. Essa dialética é que ela é complicada, mas mostra exatamente toda a estrutura de desigualdade que a terra possui no Brasil desde o período colonial, mostrando como é estrutural. A não pacificação desses territórios é um indicativo de como a sociedade brasileira se pensa e pensa o outro. Essas violências que a gente percebe, essas violências que a gente vê e que a gente assiste na mídia todos os dias, vinculadas à terra, está vinculada a uma maneira de lidar com a terra e de lidar com a própria sociedade, construindo discursos, falas, narrativas de violência sobre isso. E a gente encontra isso desde o século XVIII, XVII, contra as populações indígenas, depois contra as próprias populações nativas e assim sucessivamente, né? E isso, para que todos entendam, não se restringe somente ao Brasil, porque a Amazônia, o bioma, não fica só aqui. Existe toda uma área internacional, pegando aqui os países que fazem fronteira, como, por exemplo, Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, que não aparece aqui, e Bolívia, que se replicam também dentro dessa lógica. Que seria a Amazônia Legal, o Brasil. A Amazônia Legal, o Brasil, e essa parte é a Amazônia Internacional. E aí, viu? Se ligou nisso aí? O que é a Amazônia Legal e Matopiba? Olha São aí. duas coisas importantes, viu? Demais, demais. Podemos passar para o próximo slide para poder dar continuidade ao diálogo, tendo em vista que mencionamos aquele Estatuto da Terra, a reforma agrária ainda está longe de se materializar de uma maneira muito forte. Por quê? Porque essa distribuição equitativa não acontece de fato. Essa reforma agrária, ela é necessária, por exemplo, para que todos os países se desenvolvam. Assim foi, por exemplo, nos Estados Unidos, assim foi em grande parte da Europa, foi em um recorte muito mais contemporâneo, propriamente dito, em Israel, mas no Brasil, apesar da nossa força do campo, ainda assim a reforma agrária parece ser algo distante, intangível. Falar de reforma agrária é complexo. Demais. E se for em Israel, é mais ainda. Demais. São temas complicados, mas que são pertinentes ao Enem e as possibilidades de cair na nossa prova como formas de análise, textos de observação que a gente precisa para responder as nossas questões. Exatamente. Tem outro slide? Tem mais um. Vamos lá. Diante desse contexto, quais são as terras que são o maior alvo, por exemplo, de grilagem, de uso capião e ou mesmo da reforma agrária? Aquilo que chamamos de terra devoluta. O que é a terra devoluta? São aquelas que não têm um proprietário propriamente definido. E, por não ter um proprietário propriamente definido, consequentemente, ela é uma terra do Estado. E o Estado não tem o controle por sobre esse território. Se não tem um controle, é uma terra vulnerável. Por quê? A invasão a essa terra pode ser algo que deixa de ser uma exceção e passará a ser uma regra. Falar sobre terra devoluta é falar sobre desapropriação. Falar sobre terra devoluta é falar também sobre a relação de poder
que existe dentro do espaço agrário. E qual é a região que tem a maior concentração de terras devolutas? A região norte, é aquela que acabamos de mostrar aqui. Né, daí os maiores conflitos lá. Daí os maiores conflitos, daí o número de assassinatos, daí o Mato Piba ser uma região onde a ênfase dessa disputa é tão grande. Perfeito. Cheguei nessa aula maravilhosa, estava ali prestando atenção em tudo. Professor Henrique, professor Olavo, muito obrigada mais uma vez pelas dicas preciosas. E eu tenho certeza que quem está aí do outro lado acompanhando quer que eu faça essa pergunta, né? Começando aqui por Henrique. Qual tema, assim? Eu sei, é bem vasto, como vocês estavam falando aqui, é muita coisa. Vocês trouxeram ali um pouquinho para tentar resumir o que o aluno estuda o ano inteiro, né? Que é uma maratona de fato. Quando a gente fala maratona, não é brincadeira, é uma maratona mesmo. A gente tem que estar ali focado e essas revisões também são muito importantes para a gente lembrar algo que a gente aprendeu lá no início do ano, na metade do ano, né? Tá revisando sempre é muito importante. Mas tem um tema que você aposta? Sempre apostando em Era Vargas e Juscelino Kubitschek. São dois temas que em história você tem recorrência em vários Enems diferentes. Como você tem uma diversidade de conteúdos em uma prova relativamente pequena, vamos em Era Vargas. Perfeito. E aí, Olavo, geografia? Globalização e o desenvolvimento da tecnologia, porque tem uma aplicação muito grande dentro dos processos, inclusive que mencionamos aqui, mas que vão além dessa realidade. E tecnologia está sempre alta, a partir de agora, acho que para sempre. É aquilo que a gente chama de meio técnico, científico e informacional, tudo interligado. Tudo interligado, igual essa aula de hoje, né? Exato. Obrigada mais uma vez, viu? Deixa um recado aqui para os alunos, para as pessoas que estão ali ansiosas, nervosas para esse momento tenso da vida, né? Uma prova que define ali parte do futuro, é uma prova muito importante que a gente sabe. Qual a dica que você deixaria, Henrique? Quem estudou tem que manter calma. Quem não estudou, mantenha calma do mesmo jeito, porque você não pode fazer mais nada. É isso. Isso, não é o momento de você se sobrecarregar, é o momento de você pensar com muita prudência. Relaxar também faz parte desse processo, faz parte, né? Exato. Perfeito. Henrique, Olavo, muito obrigada mais uma vez pela presença, pela participação de vocês aqui no Foca no Enem 2024, viu? Nós é que agradecemos. Esperamos o convite para a próxima vez. Pode deixar. Vamos em frente. E olha, gente, nosso tempo da internet também acabou. Muito obrigada, tá? Pela audiência, pela companhia aí do outro lado. Espero que vocês tenham aprendido bastante, ficado aqui grudado com a gente. Lembrando que você pode compartilhar, rever quantas vezes esse conteúdo, o conteúdo da TV também, ficar ligado na nossa programação. Próxima semana a gente está de volta com muito mais conteúdo, tá bom? Tchau, tchau!